Normalmente, amigo, eu sou pouco de tecer elogios, né? Se empolgar com o jogador, né? Eu acho que tudo tem um processo de maturação, mas falar de Pedro Lima, olha, ontem o que eu vi na copinha lá contra o Floresta, é um time até valente, né? Lá do interior do Ceará. Inclusive tinha empatado com o poderosíssimo Flamengo na primeira rodada, né? Tem as suas características. É um time que chegou onde chegou por suas próprias condutas, né? E o Palmeiras soube fazer ganhar o jogo de 5-0, mas Pedro Lima é um jogador de articulação que ele pode ser tanto a barra volante, um barra ponta de lança, né? Como um barra meia, chegando com qualidade, bate bem com o pé esquerdo, projeta bem pelos passos, tanto para o lado direito como para o lado esquerdo. Me lembra muito o Fernando Redondo no início de carreira. Não estou dizendo aqui que vai ser, tá? Porque tudo pode acontecer, como aconteceu com o Patrick de Paula, está acontecendo com o Gabriel Menino, né? Essas decepções aí, né, que a gente teve aí com categoria de base. Hoje tem Palmeiras e Botafogo em Ribeirão Preto. O Botafogo do Paulo Baia, né? Alguns jogadores de destaque no interior, no caso do Caio Dantas, né? E é uma equipe que venceu o primeiro jogo contra a Portuguesa, teve seu espaço, jogando contra-ataque. 20 mil ingressos já vendidos, possibilidade de se aumentar ainda a venda para o lado palmeirense, né? Porque a arquibancada do Santa Cruz era toda uma ferradura, né? Possibilidades grandes aí. Vamos para os comentários. Então, voltando a falar, ontem o Palmeiras vence o Ceará por o Floresta do Ceará por 5-0, né? Impõe uma condição de jogo muito grande, muito tácita, né? O PV, em termos de 60 partidas, ele tem assim um acúmulo de vitória muito grande, né? Só tem 5 derrotas, isso em categoria de base é fundamental. O amigo que não é palmeirense, que eles passam aí, na década de 80 a gente via muitos times, o próprio Flamengo de 80 tinha 7 jogadores campeão brasileiro da categoria de base, então fazia-se aquele comentário que craque se produz em casa. O Fluminense teve uma época boa, o próprio Santos, nem pode esquecer do Santos e Neymar aí, né, recentemente, os Gambás, o Corinthians no terrão, com grandes jogadores aí que foram para a Europa, e jogadores até que deram alegria. O São Paulo também uma época boa dos meninos do Morumbi, uma propensão imensa de jogador. Década de 80, os Grenais, né, os dois times, o Grêmio Internacional, Cruzeiro e o Atlético, né, alguns times de Santa Catarina. Os times do interior de São Paulo, o próprio Botafogo Ribeirão Preto, gerou grandes jogadores, Zé Mário, Sócrates, Raí, grandíssimos jogadores, né, que foram jogar na Europa, inclusive, Lucas, Bordon, grandes jogadores, saíram de categoria de base do Botafogo, né? Alguns foram para o Atlético do Paraná ser campeão brasileiro. Aí Guarani, Ponte Preta, então, era até titulares de Copa do Mundo, como o caso de Oscar, né? Os casos de Careca na época. Hoje dificilmente algum jogador do Guarani da Ponte sai para a seleção, né? Produzem muito pouco. Então por isso que eu dou muita ênfase a essa categoria de base. Ganhamos a Copinha no passado, para vocês terem uma ideia. O time todo foi desmontado, praticamente foi para o titular do Palmeiras, né? Para o profissional. Alguns jogadores de destaque, o Giovani, que subiu, o próprio Vanderlei, o Garcia, né? O Fabinho, que necessita de uma oportunidade. Acho que o Fabinho funcionaria bem com o Pedro Lima. Comentem aí o que vocês acham, se o Pedro Lima merece uma chance. Tem aquele período, né, de maturação do jogador, né? Não é carne para falar em maturação, mas é profissionalismo, é assim mesmo, né? Esperamos aí que são jogadores que vinguem. Do outro lado da Palmeiras pega o Goiás agora, do outro lado da chave, acho que é Ituano contra a América e Santos contra a Fortaleza, né? Para ver quem que vai ser a outra semifinal, né? Provavelmente se caracteriza aí uma final Palmeiras e Santos novamente. Isso aí, gente. Eu não estou empolgado, mas que é um jogador como Pedro Lima, visivelmente assim, uma espécie de um ganso, né? Com mais força, com uma característica que chega mais forte, né? Vibrante, sobe muito bem de cabeça, fez um gol de cabeça. Falar também do Kevin, né, que teve recentemente um interesse do Shakhtar Donetsk, mas a família já disse que ele deve ficar por aqui. O David Cauã, né, o David e o Cauã, aliás, o Cauã inclusive bateu o recorde como o maior artilheiro da Copa, né, da Copinha, pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, esses
últimos três que eu falei aí, precisa um pouco de maturação ao lado do Vitinho, o Michel com o Renan, o Michel com o lateral esquerdo, também esqueci o nome, é Dilson, tem um pouco de maturação ainda para poder entrar. Mas, e o goleiro? Fantástico, né? A Aranha é fantástico, uma explosão incrível. Nós temos 2 goleiros já, tem o Kaique que está na seleção sub-20. Olha só como é que o Palmeiras está. Você vê que quase não falei do time profissional, mais de 5 minutos de comentário, despedindo, se inscreva, seu like, compartilhe, ative os sininhos das notificações. Hoje não haverá transmissão da Web Porco, estaremos aí acompanhando, a posterior a gente faz novos comentários. Um abraço, cabeça fria, coração quente.